Olá, eu sou o professor Marlos Alvarenga e nós estamos na nossa primeira web aula de História da Alimentação, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo aspecto da comida e da cultura. Nós aqui na nossa primeira web aula vamos dialogar um pouquinho sobre as formas que essa alimentação tem ganhado através dos tempos e principalmente sobre qual é a relevância da influência do mundo globalizado, das redes sociais e desses aspectos que a gente convive tanto a todo tempo, em todo lugar, né, conectados também com a nossa alimentação. Por muitas vezes a alimentação ela tem esse lugar de discussão um pouco ignorado, porque também no nosso dia a dia talvez não cabe tempo para pensar em o quanto esses aspectos eles influenciam nas nossas decisões. Né? A globalização ela traz o novo, né? Então, toda vez que nós estamos falando de uma aldeia global, do mundo globalizado, essa palavra que até não é uma palavra nova, né? É uma palavra do final dos anos 90, quando a gente falava muito sobre como a globalização ia influenciar a visão do mundo, quando a internet era muito diferente. Eu me lembro claramente de que numa das minhas primeiras viagens, já como pesquisador de gastronomia, né, eu estava na Austrália em 2013, estudando sobre cerveja e também entendendo um pouco sobre a cozinha local e vendo toda aquela diferença, né? Porque a Austrália, 12 horas de fuso horário, né? É literalmente o outro lado do mundo. Nós acabamos compreendendo um pouco mais fortemente em como a globalização afeta os nossos processos de escolha, né? Em como a forma de se alimentar, que eu me lembro claramente como eu me alimentava lá até hoje, ela influenciou a minha forma de escolha a partir daquele momento. Né? Então, todas as viagens que nós fazemos, seja essas viagens reais, peguei meu passaporte ou peguei minha mochilinha e fui viajar até a cidade do lado, ou até o outro estado, ou até o país vizinho, ou até o outro lado do mundo, mas também pensando que a globalização hoje ela é em tempo real. Eu consigo abrir o Google Earth e entrar em qualquer lugar do mundo e ver uma rua em Xangai, como essa rua está acontecendo agora, em tempo real, as pessoas andando, os restaurantes, os bares. Né? Eu consigo fazer isso em Tóquio, consigo fazer isso em New Jersey, consigo fazer isso em Ubatuba, né? Consigo fazer isso em Uberlândia. Então é muito interessante como a globalização ela constrói um arquétipo diferente acerca do consumo. E esse consumo não é só, quando eu digo só, não estou menosprezando, muito menos, é absolutamente o contrário, mas é tão somente, né, essa ideia do consumo gastronômico, mas é principalmente todos os outros consumos, o que bebemos, o que comemos, o que vestimos, o que lemos, como vestimos, como comemos. Né? Não é só o fato da escolha, mas também o que permeia essa escolha, que talvez seja até mais globalizado do que o próprio item, do que a própria coisa que nós estamos buscando ali. Né? E essas tendências que a globalização lança, elas existem há muito tempo. Essa não é uma discussão nova. Nós não estamos aqui abrindo um leque para ampliar as novidades. Eu só quero abrir na mente de vocês a compreensão do que é ou que não é globalizado e colonizado. Se isso é bom ou ruim, a gente vai, claro, ter espaço para poder discutir sobre essas questões, porque são importantes, todas as discussões elas são pertinentes quando a gente está falando sobre escolha. Né? E lançar tendência é o que mais a gente ouve falar hoje na era dos digitais influencers, do digital influencer, né? Dos influenciadores digitais. Na verdade, existem estudos mais recentes que até falam que talvez as pessoas estejam deixando um pouco de lado essas influências, né? Esses influencers que não têm tanto conhecimento de nicho. O que isso quer dizer, professor? É que de repente um influencer que é da gastronomia e ele é chefe de cozinha, ele é formado, ele pesquisa, ele tem livro publicado, vai ganhar muito mais espaço daqui para frente, nas próximas décadas, né? E aí vocês estão cursando hoje, no dia né, na era da influência digital, podem pensar nisso, e vai ganhar mais visibilidade do que aqueles que não têm conhecimento, que começaram na era do YouTube, que começaram na era do TikTok, sem grandes conhecimentos e foram se tornando referências. Eu conheço muita gente que faz crítica de gastronomia e até tem uma certa relevância no sentido numérico mesmo, muitos seguidores,
que prestam trabalhos, fazem publicidade para marcas e que não têm um conhecimento tão exato acerca daquilo que fala e que muitas vezes cometem erros de fala, né? E aí vem uma questão muito interessante, que com a era da globalização, se eu digo para vocês que eu fiz um curso na fábrica da Coopers Vintage, lá em Melbourne, na Austrália, vocês podem buscar isso no Google e achar essa fábrica. Eu acredito que a Coopers não saiu da Austrália até hoje. Uma cervejaria conhecida, a gente até acha essa cerveja em Brasília, por exemplo. Mas os influenciadores muitas vezes falam coisas que são facilmente refutáveis. E quando nós estamos falando de globalização e de alimentação, aí eu tenho um fator que é preponderante. Nós, como chefes, futuros cozinheiros, futuros pesquisadores da área que vocês são, eu sou um pesquisador da área, né, precisamos sempre nos ater o quanto a globalização, o quanto a influência, ela pode ser de alguma forma ou outra uma armadilha, né? As redes, elas conectam as pessoas através das suas culturas. E a cultura digital, ela não é só a cultura do consumo da rede digital, do consumo do TikTok, do consumo da velocidade dos microvídeos, do consumo dos filtros do Instagram. Mas ela também o consumo de uma arte, de uma cultura específica. É muito fácil a gente compreender, porque mesmo quem não gosta ou nunca ouviu uma banda, já deve ter ouvido falar sobre o K-pop. Eu não sou um conhecedor de bandas de K-pop, mas eu sei o que é. Eu sei que essa cultura, ela é uma cultura coreana. Eu sei que ela tem um forte apelo entre os jovens. Eu sei que isso ganhou uma margem muito grande nos últimos anos. Os doramas, né, têm ganhado muito espaço no país que mais consome, produz e com maior excelência produz novelas, né, pensando no dorama como essa novela também. Então são aspectos de globalização que a gente vai construindo ali dentro. Nos anos 80, para início dos anos 90, pensando nessa cultura oriental, os animes, eles tinham dentro da televisão aberta um espaço que trazia ali o lamen, que mostrava o arroz, o hashi, a cozinha oriental, o nigiri, um sushi, e às vezes a gente não tinha acesso a isso. Principalmente dependendo da sua classe social, você realmente não tinha acesso. Quando começaram a chegar as casas de sushi nos shoppings de Brasília, e eu acompanhei esse processo, virou uma febre imensa. E até hoje a gente passamos pelas temaquerias, hoje as casas de sushi elas têm voltado o olhar para a cozinha contemporânea, porque somos globalizados, estamos na aldeia global, precisamos observar como o mundo ao nosso redor funciona e isso influencia diretamente o nosso consumo, porque comida é cultura. E aqui eu estou já citando Máximo Montanari, né, na sua obra super interessante que é Comida como Cultura, né, vale aí a leitura para quem tiver interesse de expandir os conhecimentos acerca disso. O Máximo ele vai falar que para além do ato de restauração, né, a palavra restaurante, ou restaurant, ela vem da palavra restaurar, que era só para a gente repor nossos nutrientes, proteínas, sais minerais, né, para que a gente tivesse força de trabalho novamente, para continuar lavrando, continuar cozinhando, costurando, produzindo, construindo casas, edificando prédios, adentrando a busca pelas terras na Idade Média e também pela colonização que a Europa fez no mundo inteiro. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pensa na comida de restauração, a comida dos tropeiros, né, a comida do cangaço, que a gente tem toda uma estrutura da cozinha de sertão nordestina. E para quem pensa que por fato deles morarem no sertão, não se preocupavam com a alimentação, era muito contrário, né? Eles tinham cozinheiros de tropa, assim como o exército também tem os seus cozinheiros, né? Então a gente pensa na cozinha ali pela restauração, mas hoje a cozinha ela é pensada muito mais dentro do fator global de cultura. Se você vai a um restaurante local, e eu desafio vocês a chegarem num lugar, eu vivo hoje em Jericoacoara, no Ceará. Então, se você chegar em qualquer restaurante beira de praia, beira da lagoa aqui, eu moro próximo à Lagoa do Paraíso. Então, você vai ver pratos globalizados. Você vai encontrar espaguete à carbonara, fettuccine com camarão. E também vai encontrar o camarão no abacaxi, com leite de coco. Também vai encontrar o vatapá, às vezes. Mas você vai ter uma cozinha globalizada, porque parte de um pressuposto de que se o meu restaurante ele é um restaurante de cardápio global,
e não nichado, a gente vai entender isso melhor no decorrer do nosso curso, mas se ele é um restaurante de cardápio global, ele precisa interceptar clientes de todos os lugares e eu devo então oferecer um pouquinho de cada coisa. Isso aí tem grandes discussões acerca, né, se é bom, se é ruim, restaurantes que mantêm uma certa tradicionalidade de nicho. Né, aqui só vende espaguete. Né, você chega na Itália e vai ter lugar que só vende massa e a mesma massa feita do mesmo jeito. Um fettuccine Alfredo, só vende ali Alfredo. E aí você quer ir lá, você vai comer isso. No interior da Bahia, minha mãe é baiana, ela vive lá. Lá a gente tem uma tia que é conhecida como a melhor galinha caipira da região. Você chega lá no restaurante da minha tia, que na verdade é a casa dela, é o quintal da casa dela, é a tia da minha mãe. Você vai pedir galinha caipira e ela vai perguntar só quantas. São quantas? Cada uma serve 5 pessoas, 6 pessoas, não sei, alguma coisa assim. 5 pessoas. Então tá, somos 10, então 2 galinhas. Ela vai preparar galinha, pirão, salada, arroz, feijão, farofa. Vai servir. E é muito boa. Mas ela só serve isso. Se você quer comer um espaguete, você vai comer em outro lugar. Se você quer comer um acarajé, estando na Bahia, você vai comer em outro lugar. Tu não vai comer lá na tia. Porque existe ali uma questão cultural. Né? A nossa cultura, ela se expande e se retrai o tempo inteiro. Porque não existe alguém que possa considerar o fator alimentar com tamanho ecletismo a ponto de que todos os nichos da alimentação consigam se conter dentro de um determinado cardápio. A gente tem alguns exemplos facilmente pesquisáveis, como o cardápio do Paris 6, quem não foi ainda e pensa em algum dia. Para conhecer, eu não digo nem sobre a gastronomia, gente, porque realmente não estou aqui para fazer crítica de gastronomia, mas eu indicaria outros restaurantes. Porém, quem puder observar o cardápio vai ver que tem comida do mundo inteiro de formatos diferentes, baseados em muita coisa. É um cardápio extremamente extenso, né? E que, se vocês buscarem, muita gente acaba reclamando na hora de receber essas comidas, mas continuam indo, porque a comida também é cultura. Eu também escolho pelo fator cultural. Eu escolho ir lá comer um prato que foi desenhado pelo jogador de futebol, que foi pensado pela atriz fulana de tal, ou pelo guitarrista da banda X. E aí eu vou lá, consumo, tiro uma foto, posto nas minhas redes e eu estou transformando essa comida num advento cultural. Porque às vezes a gente pensa em cultura apenas como nichos de localização geográfica. Né? Então, essa aqui é uma comida nordestina, essa aqui é uma comida sudeste, essa aqui é uma comida sulista. Né? Então, uma comida do norte, uma comida norte-americana, uma comida tailandesa. Aí fica parecendo que eu estou fazendo só isso e que isso é cultura, mas cultura, na verdade, é toda a transformação de massa. Né? A cultura é o que envolve os povos, é o que faz e dá identidade. Aí a gente tem que pensar no seguinte: será que esse conceito de cultura hoje, pensando na cultura como uma agenda global, não mudou? Mudou. Né? É uma pergunta que eu posso garantir para vocês. Né? A resposta é muito clara: a cultura mudou. Né? Então, quanto maior o conhecimento de mundo, maior a necessidade de fontes confiáveis acerca daquilo que nós estamos produzindo, que nós estamos também consumindo. Porque quando eu tenho muito conhecimento, eu vou ter muita informação acerca daquele produto. E cabe a nós, pesquisadores, cozinheiros, efetivamente buscarmos a melhor, né, experiência para o nosso cliente ou a melhor experiência para o nosso restaurante. Mas isso aí ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder chegar nesse aspecto. Bem, pensando com Montanari, o gosto ele é um produto cultural, o gosto no sentido do desejo, né, aquilo que eu quero. Ou seja, ele é influenciado pelo ambiente ao qual nos encontramos desde o nascimento e a nossa introdução alimentar. Notem que quem nasce comendo derivados de milho, né, ou quem nasce comendo derivados de farinhas brancas, de farinha de trigo, né, quem já come desde pequeno frutos do mar e não transforma o fruto do mar em um evento de luxo, quem consome desde criança mais vegetais, mais frutas na sua introdução alimentar, quando bebê, quando recém-nascido, né? E aí isso a gente está pensando também em um fator cultural. A minha família, minha mãe nordestina, meu pai do Sudeste, meu pai do Espírito Santo. Então eles se juntaram em Brasília e aí eles construíam ali uma identidade, uma família. Algumas influências do meu pai, do Espírito Santo, eram portuguesas, da minha avó. A minha mãe já trazia essa influência indígena,
né? E também uma influência de cozinha afro em alguns aspectos. Então, juntaram-se os dois, mas minha mãe cozinhava na minha casa, então eu tinha mais acesso à cozinha da minha mãe. Minha mãe cozinha muito bem, sempre cozinhou muito bem. E depois, quando meus pais se separaram, meu pai continuou construindo ali, foi para a cozinha também, meu pai também sabia cozinhar, então ele foi construindo a cozinha dele, e a minha mãe foi fazendo a dela. Então a gente vai pensando que esses aspectos influenciam a mim e ao meu irmão, porque nós fomos construídos naquela introdução alimentar, né? Uma cozinha mista. Eu chamo que a nossa cozinha era a cozinha da globalização, né? Que era o português e o baiano. Era exatamente o José de Alencar em Iracema, né? Quando a gente tem o afeto da colônia com o colonizado, né? E aí esse processo é um processo que vai acontecer em todos os lugares, em todos os lares, em todos os nichos. Nós vamos construir a nossa identidade inicial, mas depois nós vamos variando esse processo e transformando a nossa identidade com a nossa cultura e com aquilo que a gente escolhe. E essa escolha também é uma questão questionável, né? Será que nós escolhemos mesmo? Hoje nós temos muito desafio, né? O primeiro desafio é aquilo que é mais habitual, né? A comfort food, que é a cozinha de conforto, aquela que te abraça, aquela que te acolhe, ela preza por usar insumos que vão ser encontrados em determinadas situações. A cozinha de vó, a cozinha de o churrasco do avô, né? O bolo da tia. Então tudo isso pode ver que tem vários lugares com o nome de tia fulana, vovó tal, biscoito, vovô, não sei o quê. Então você vai encontrando uma relação familiar com esses lugares. E os restaurantes de comfort food nada mais são, gente, do que cozinha caseira, né? E aí o que que a gente tem que pensar aqui a níveis de estudo nosso como pesquisadores, como universitários, vocês aí pensando nisso. Nós temos que pensar quando isso é uma armadilha, né? Eu vou ao restaurante de comfort food da chefe fulana que saiu do MasterChef, fazia a melhor farofa, não sei o quê. Aí você chega lá, você vai comer um restaurante que só vende, tipo, pratos que contenham farofa, e aí você vai comer a mesma coisa que talvez até a sua avó, sua mãe, seu pai, ou, enfim, alguém na sua casa fazia até mais gostoso. Mas aquele lugar se vende como comfort food, como essa cozinha que abraça, como essa cozinha que traz. E eu não estou aqui para demonizar e para julgar quem vende, quem faz, muito pelo contrário, eu até consumo e até gosto. Eu gosto de todas as experiências gastronômicas. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós somos levados a esse lugar por uma constante influência forte no nosso processo de construção de gosto. O que, que eu tenho que gostar? Eu tenho que gostar mais desse aqui, que vem dessa pessoa que passou por aquele programa, ou desse outro que foi para aquele outro lugar, né? E a gente esquece que às vezes eu consumo isso dentro da minha casa. Eu costumo dizer que as cozinhas de mãe, quando eu chego na casa de um amigo que a mãe cozinhou, para mim é o maior presente de todos. Isso acontece, ainda bem, com frequência na minha vida, porque eu chego em um lugar, minha mãe vai fazer um mocotó, vai lá. Eu vou lá e como. Assim como eu também vou comer uma lagosta ali que fizeram para mim. E porque para mim essas referências elas são muito importantes para que a gente não saia de casa ou não saia por aí usando essas expressões que muitas vezes estrangeirismos, mas usando elas como se elas fossem novas verdades. E na verdade elas só são habituais. São hábitos que a gente já tinha e que a gente agora codifica de forma a monetizar, a vender, né? E os restaurantes de comfort food têm ganhado muitos espaços no mundo inteiro. O Brasil não ia ficar de fora, né, dessa leva. Então nós temos ali a cozinha de dentro de casa, a cozinha conforto, a cozinha de leveza, a cozinha originária, como esse produto que é impactante na hora de ser consumido. Quando tem diferencial, a gente já pensa em outros movimentos, né? O movimento slow food, esse aqui é um movimento que eu acho que assim todos nós da gastronomia precisamos conhecer, temos que entender, entrar lá no site www.slowfood, acho que é slowfoodbrasil.com.br, que tem slow food no mundo inteiro. Eu mesmo conheci o slow food há 12 anos atrás numa viagem para fora do país, onde tinha um restaurante que era um restaurante vegano, isso ó, 12 anos, tá? Chamado Lentil Has Anything,
e as pessoas que trabalhavam dentro do restaurante eram voluntários, e toda a comida feita dentro do restaurante era feita com sobras, não sobras dejetos, mas sobras das ceasas, vou usar esse exemplo para vocês, mas das feiras orgânicas, dos mercados, dos restaurantes, que doavam esses vegetais, esses grãos, esses farináceos, essas, né, sementes para esse lugar, e os voluntários do mundo inteiro cozinhavam e entregavam essa cozinha que não tinha custo. Esse restaurante você podia entrar, você pegava uma fila, você comia nesse restaurante e aí você saía de lá e pagava se você pudesse. Né? A contribuição ela era se você tivesse dinheiro. Acaba que no final todo mundo pagava. Você tinha um pote grande onde você depositava o valor que você quisesse. E muita gente pagava muito porque apostava na proposta e quem não podia pagar também se alimentava. Quase como um restaurante comunitário que nós temos no Brasil, em alguns lugares em Brasília também. Mas só que nesse caso a cozinha é voltada para a cozinha vegana e é muito interessante porque era uma cozinha do mundo cada dia da semana. Então na segunda era cozinha italiana, aí tinha uma pessoa tocando música italiana. Foi uma experiência assim incrível. E era vinculado ao movimento Slow Food. O Slow Food ele preza pelo alimento ser justo, ser limpo e ser bom na hora do consumo. Ele tem que ser justo para quem planta, para quem produz, para quem vai consumir. Ele tem que ser limpo, com o mínimo possível de advento químico, porque quando a gente fala aqui isento de agrotóxicos, a gente vai ter um problema muito sério na alimentação brasileira, muito complicado ainda. A gente tem uma série de legislações começando a caminhar acerca disso, outras controvérsias também. Então, é uma parte muito complicada, vocês sabem disso. Né? E até quando a gente pensa na prateleira de orgânicos, né, dos supermercados, é muito estranho. No início eu estranhava muito ter uma prateleira de produtos orgânicos, porque então quer dizer que aquele alface, aquela hortaliça que está ali, ela não é orgânica. Né? A gente está pensando no orgânico apenas o produto livre ou com uma menor taxa possível de agrotóxicos. Tudo muito complicado, porque eu também coloco isso num lugar da relação econômica da alimentação. E já no Slow Food ele preza porque esse alimento seja bom para todos, seja justo, que chegue com preços justos para todos. Né? Não é um movimento político, o Slow Food ele é um movimento para aliança para a alimentação no mundo. Né? E pensando principalmente nesses fatores que envolvem a globalização, que envolvem o gosto. A Arca do Gosto também é um outro movimento super interessante que vale a pena vocês pesquisarem, que as pessoas vão colocando sementes de plantas que estão sumindo. E que hoje a gente tem até uma discussão sobre o que é punk e o que não é punk, né? Plantas alimentícias não convencionais. Não convencionais para quem, né? Porque em determinados lugares, por exemplo, no Maranhão, se come a folha da vinagreira e se come o olho da vinagreira também, que se chama arroz de cuchá, ou se chama cuchá. Né? Você faz como se faz uma couve refogada e tal, e é uma delícia. E eu tenho no meu quintal vinagreira. Mas no centro-oeste isso já vira uma coisa do imaginário exótico. E essa palavra ela é muito negativa, se a gente pensar, porque na verdade é só porque nós vivemos num país de dimensões continentais. Então, obviamente, nós vamos ter diferenças de paladar, de estrutura. A discussão da mandioca, da macaxeira, do aipim, ela é imensa, ela é contínua. Né? Então, nós vamos ter diferenças e isso é bom demais. Então, o que é não convencional? Né? O Slow Food ele vai tentar abarcar um pouco essa discussão também, mas ela também vai tentar levar dentro das CSAs, que são organizações de produtores locais que produzem com menos agrotóxico, com um alimento mais limpo. Né? Então, para que você compre local. Aquela velha história do coma local, compre local, consuma local. Né? Vá em um restaurante de alguém que é da cidade. Vá em um bar de alguém que constrói a ideia da cidade. Né? Consuma um alimento feito que procura buscar esses alimentos mais perto. Quando eu dou consultoria para os restaurantes, e isso eu já fiz em Brasília em alguns lugares, eu prezo por oferecer, porque aí também cabe aos donos, às pessoas responsáveis
pela compra do lugar, mas eu ofereço sempre a compra local. Comprar de CSAs, comprar produtos orgânicos, comprar de pequenos produtores locais. Vai vender queijo? Vamos comprar o queijo mais próximo da gente. Vamos comprar, vai vender cogumelo? Vamos comprar o cogumelo mais perto da gente. Porque isso transforma o nosso alimento mais limpo. Eu preciso de menos tempo para que ele chegue na minha mesa, então ele chega mais fresco, ele chega numa condição melhor. Então o movimento Slow Food ele preza muito por isso. É claro, gente, que isso é um cenário perfeito. Seria perfeito que a gente pudesse, todo mundo, sejamos nós aqui, né, estudando nível superior, sejam as pessoas que estão fora das salas de aula, nos seus dia a dias, na sua correria, receber em casa uma caixinha com batata doce, alface, cebola, tudo orgânico, né, às vezes até ainda com terra, né, que vem ali do produtor local. Eu assinava uma CSA quando vivia em Brasília, e esses produtos chegavam para mim de forma muito fresca. Então, para quem tem interesse, tem várias, né, locais da cidade. E o Slow Food é um movimento muito importante que traz um desafio atual muito pertinente na nossa discussão também. E o novo, ele vai trazer conexões, inspirações e um vínculo com a ideia de bem-estar. Essas inspirações, elas podem ser dessas múltiplas possibilidades que a globalização nos traz através dos tempos. Quando nós construímos uma ideia de uma cozinha global, nós também pensamos numa cozinha que vai para além desse processo do ato de comer. Então eu vou trazendo pequenas influências e aí por que não fazer esse molho francês usando essa erva que é aqui uma punk, né, uma planta alimentícia não convencional? Por que não usar nessa salada aqui, que é uma salada caprese, um tomate que é plantado ali por agricultor, sabe? Então a gente vai construindo, pensando nisso, isso de forma inovadora, traz inspirações e novas interpretações para esses pratos, para que a gente possa conduzir uma cozinha mais justa, mais leve e também enriquecida sempre desses processos. E a partir daí, pensar nessas múltiplas possibilidades, em como a diversidade no cardápio amplia o tipo de alimento e os nichos aos quais eu vou estabelecer uma conexão. Quando eu monto meu cardápio, eu estou querendo dizer alguma coisa. Quando vocês chegam num lugar que tem influências nesse cardápio, esse cardápio quer dizer alguma coisa para vocês. Né? Um drink pensado pelo mixologista ou pelo bartender, ele quer dizer algo que esse bartender quis passar. E mesmo que seja um drink clássico, mesmo que seja um prato clássico, né, um prato à carbonara, como nós já dissemos aqui, e eu conheço gente que criou todo o seu imaginário em cima da carbonara, por exemplo, em Brasília mesmo a gente tem esse exemplo. Nós precisamos pensar que claramente que essa tipologia de escolha, o lugar onde o fator da alimentação se encontra com o fator global, é mais importante quando eu estou montando meu cardápio. Então, se eu estou montando um cardápio que vai ter influência italiana, será que eu não posso também dar pitadas locais nesse cardápio? Eu posso e eu devo, a depender, claro, do nicho que eu vou trabalhar. E a gente precisa pensar nisso, né? Como é que são esses nichos de trabalho? Como é que esse espaço ele se reconduz e se redesenha para que a gente possa escolher, né, esse espaço de afeto? Então vamos agora fazer a nossa questão especial para que vocês reflitam um pouquinho aí de casa. Bem, vamos ler juntos para que a gente possa entender um pouco essa questão. Né? Durante a pandemia que nós vivenciamos recentemente, a pandemia de Covid-19, né, e no período pós-pandêmico, observou-se um crescimento expressivo do interesse por práticas culinárias afetivas, né, nesse âmbito do comfort food. Esse movimento, associado ao conceito de comfort food, que nós já falamos um pouquinho antes, vai além da nutrição, envolvendo memória afetiva e vínculo emocional. Com base nessa situação, dentro do contexto pandêmico que nós vivemos, né, assinale a alternativa que apresenta a estratégia mais coerente com o conceito de comfort food. E aí nós temos algumas alternativas aqui. Né? A alternativa correta é
criar um menu com receitas tradicionais de cultura local e com pratos que remetam à memória afetiva dos clientes e que tragam a sensação de aconchego, que é o que o slow food prega, né, para que eu tenha essa sensação de aconchego mais próxima. Os pratos da cozinha, como nós falamos, a cozinha de vó, a cozinha de mãe, a cozinha de pai, a cozinha de avô, né? E as outras questões, elas dialogam com outros fatores. Então vamos lá. Desenvolver um cardápio baseado em tecnologias gastronômicas internacionais, como culinária nórdica e molecular, gera para diferenciar o restaurante do mercado. Até que se a gente falasse sobre a cozinha nórdica e nós estivéssemos num país nórdico, eu até podia chamar isso de cozinha conforto, né, de comfort food. Mas ele usou aqui a técnica que é uma técnica super contemporânea, que inclusive já não é nem super contemporânea, ela é uma técnica recente, mas que já nem se usa tanto, e hoje se usa só pitadas dela, que é a cozinha molecular. Vocês com certeza vão ouvir falar em várias disciplinas, mas é uma cozinha química, nós vamos pensar assim, que usa do conhecimento químico. A gente tem que pensar que, na verdade, toda cozinha é química, né? Porque a gente usa fogo, a gente usa água, a gente usa elementos que precisam se transmutar para se transformar ali em alimentos. Mas usa outros aditivos químicos que não só o alimento, a água e o fogo, para fazer essas transformações. Então isso não é sobre comfort food. Né? Priorizar alimentos processados e ultraprocessados para garantir padronização de agilidade no preparo e um menor custo de produção. Gente, produtos que são processados e ultraprocessados até podem, em alguma instância, lembrar de forma afetuosa, né? Não quero aqui julgar se de repente a pipoca de micro-ondas ela traz uma memória afetiva, tá? Não é esse ponto. Mas nós temos que pensar em coisas que foram produzidas, né? São feitas. Eu preparei este bolo, eu ralei esse milho, e eu fiz esse bolo aqui na região tem um bolo chamado gostoso de milho. Não é nem bolo gostoso de milho, é gostoso de milho. Aí eu fiquei pensando, que será que é gostoso de milho? Aí eu fui comer um dia, ele é um bolo menor, assim, não leva fermento, com bastante manteiga, e ele é de milho, é uma delícia. E é um bolo cremoso e tal, super bonito, tem uma camada mais sequinha, uma camada mais cremosa. Ele é local. Isso é extremamente afetuoso, sabe? Isso é muito afetuoso. A gente consome e pensa nisso. Eu, com certeza, quando não estiver mais na região Nordeste, se um dia eu não morar mais na região Nordeste, eu vou me lembrar de quanto a gente consome de cuscuz aqui e as suas variações. Né? Como se consome tapioca em também vários tipos de tapioca, inclusive tapioca de arroz, que eu não conhecia. Não, cuscuz de arroz, desculpa, que eu não conhecia. Só conhecia cuscuz de milho. Então, tapioca com coco dentro da massa, só conhecia tapioca com coco fora. Então, assim, coisas que a gente vai reconhecendo nesses aspectos, né? Mas que são feitas à mão, não super processados e ultraprocessados. Nós temos que tentar o máximo possível combater esse tipo de produto, por mais que a gente acaba consumindo, né? Um dia desses, um aluno me perguntou, professor, mas o senhor toma aqueles whey, né, de... Bem, só pensar só no whey, a gente já está pensando em super processado, né? Mas ele falou daqueles que vem no tipo um iogurtezinho, né, um shakezinho. Eu falei, eu tomo, porque às vezes a gente precisa, né, cumprir uma meta, que combinou com a nutricionista, e ou sai da academia, vai para outro lugar e está com muita pressa. Eu consumo. Então não é que a gente não, o chefe de cozinha, o professor jamais consome um ultraprocessado. Não. Mas eu quero que vocês entendam que isso não é comfort food, que é o ponto mais importante. Muito menos vai entrar no slow food, né? E por fim, oferecer um cardápio inteiramente vegano. Já não é sobre isso, né? A gente já entende que não é sobre isso. Com foco exclusivo em insumos importados, né? E técnicas de alta complexidade. Aí já entra aqui, a gente já sabe que não é, né? Então, é só para a gente refletir um pouquinho que o comfort food, o slow food, são coisas muito importantes quando a gente pensa também em como a globalização afeta o nosso dia a dia. Porque a globalização, ela retira um pouco esse espaço. Ela retira um pouco esse espaço do consumo. E isso é um fator bastante complicador nos dias atuais. E isso não é aqui um julgamento sobre como ela é ou não deve ser feita, mas sim para que a gente possa conduzir de uma maneira mais interessante os nossos processos. Bem, comida de conforto, essa comida desse lugar, ela traz uma conexão emocional
E essa conexão emocional, ela pode ser tanto pela forma com que ela é preparada, quanto pelo aroma, quanto pelo horário em que ela é servida, né? Em alguns lugares tem uma tradição de 4 horas da tarde se servir um bolinho. Você chega lá já tem cheiro de bolo, né? Difícil fazer dieta às vezes nesses lugares. E o café, o cheiro do café, eu acho que é uma das coisas mais lindas assim que a gente tem, poética. O cheiro do café é poético, né? Porque a gente acorda, nós fazemos um café, seja de qual tipo que nós, né? Eu sempre falo que para os meus amigos que eu sou o chato do vinho, o chato da coquetelaria, não posso ser o chato do café. Eu uso uma máquina de expresso e eu faço um expresso de manhã e é o meu máximo, assim. Não vou ficar pesando quanto café. E eu acho isso lindo também, mas aí a gente vai numa cafeteria e pede, né? Mas é uma conexão emocional muito grande. Você tá ali sentindo aquele cheiro, lembrando. Eu lembro que minha avó, ela tinha moedor de café no quintal e ela moía na hora café e ela também tinha um pilão de fazer paçoca de carne, né? E aí vocês vão poder me contar também um pouco sobre essas experiências de vocês. Então, fazia a paçoca com um pilão grande onde ela ia colocando carne seca e farinha. Carne seca e farinha e, pô, paçoca de carne é uma das coisas mais gostosas que tem aqui na cozinha nordestina, é bom demais. Essa nostalgia, porque vocês estão vendo que eu estou lembrando lá da minha avó, isso na década de 80, né, 85, 87, já entregando a idade, mas mais ou menos aí, até o final dos anos, início dos anos 90, final dos anos 80. E minha avó era mais ativa ali nessa produção de cozinha, e ela fazia muita pimenta também, fazia uma série de coisas ali na cozinha que são muito nostálgicas. Então, esses são coisas que nós podemos usar, são efeitos que nós podemos usar para construir um cardápio comfort food. Então, eu estou montando um cardápio para um restaurante, ou para o meu restaurante, ou para outro, para um cliente que eu presto consultoria, e ele quer trazer essa sensação. Esse anagrama aqui, anagrama, desculpa, esse esqueminha que a gente colocou, ele vai levar vocês a esse lugar, né? Conexão emocional, nostalgia, prazer sensorial, porque a gente fala pô, do bolo gostoso, do cafezinho cheiroso, gostoso também, e os exemplos de alimentos que vão estar ali dentro desse imaginário, que é local. Essa expressão cor local, ela é uma expressão muito interessante, ela é muito mais utilizada nas obras de arte, mas a gente também pode pensar na cozinha com esse aspecto da cor local. O que é a cor local? Determinados arquétipos que identificam uma cultura. Então, quando a gente pensa em alimento, também tem, né? Se eu falar tacacá, todo mundo sabe que é do norte, mesmo nunca tendo ido lá, porque vai lembrar da Joelma. Ou porque já comeu um tacacá na vida, né? Quando a gente fala de maniçoba, a mesma coisa. Mas aí maniçoba talvez seja um pouco mais desconhecida, mas o tacacá eu tenho certeza que todo mundo conhece, assim como o acarajé. E aí a feijoada a gente vai ter uma discussão, né? É, é da Bahia ou é do Rio de Janeiro? Tem nos dois lugares, né? E tem as suas diferenças. A muqueca é capixaba ou a muqueca é nordestina? E se nordestina, ela é baiana, ela é maranhense? No Maranhão chama panelinha maranhense. Como é que vai ser essa divisão? Então, esses alimentos, eles também vão alocar a gente. Eu acredito que quando a gente pensa, eu penso no dendê, eu penso muito na Bahia. Né? Mas o camarão seco me lembra as feiras de São Luís, no centro histórico de São Luís. Sacos e sacos de camarão seco de todos os tipos. Né? Assim como o tacacá vai me lembrar o mercado do ver-o-peso, no norte do país. E talvez não vai me lembrar Brasília, talvez não vai me lembrar São Paulo. Né? São Paulo é um lugar que é o melhor exemplo de aldeia global dentro do nosso país. Tem comida do mundo inteiro, do Brasil inteiro, com todos os tipos de feição que nós quisermos experimentar. De slow food a comfort food, a alimentação internacional, é lá que a gente vai encontrar. Né? Se a gente quiser, os melhores restaurantes vão estar lá, inclusive os premiados, né? Com Michelin, com os 50 melhores restaurantes do mundo, os bares premiados. É um ótimo lugar para se conhecer cozinhas do mundo. E também você vai encontrar as cozinhas conforto, né? A comida confortável, a comida aconchegante. Acho que é comfort food como comida aconchegante, comida afetuosa, comida afetiva, cozinha afetiva. É legal a gente pensar nisso. Então eu penso em afeto para conectar emocionalmente, trazer nostalgia, trazer o prazer sensorial, porque é claro, a gente quer comida boa e gostosa, com alguns exemplos de alimentos que podem conectar isso. E o fast food é o opositor ao comfort food. Né?
O fast vem de rápido, né? De veloz, na palavra em inglês. Cozinha, comida rápida, cozinha veloz. Gente, aquela coisa, a cozinha ela demanda tempo. Não é, sabe, você vai fazer uma glace, você vai levar 2 dias para fazer. Você vai fazer uma clarificação para fazer 200 ml de um xarope fermentado para usar num drink, você vai levar 8 dias para fazer isso. Então, se a gente pensa em fast food, a gente está se opondo ao conceito inicial de construção alimentar. E aqui, novamente, eu digo, não estou demonizando fast foods, não estou aqui para julgar quem come. Eu não como fast food há muito tempo por uma escolha da minha nutricionista. Mas por uma escolha mesmo, eu era uma pessoa obesa, enfim. E aí, para perder peso, eu tive que cortar algumas coisas que eu já não era grande consumidor. Então, para mim, não foi tão difícil fazer isso. Aqui tem um exemplo de várias marcas, algumas que são menos consideradas fast food do que outras, como, por exemplo, Domino's, pizzaria, né, Starbucks Coffee, Dunkin' Donuts. Muita gente não pensa nelas como fast food. Pizza Hut, né? Porque a gente pensa fast food, pensa só no hambúrguer, mas todos aqui tem. E eu colocaria outras franquias grandes aqui. Eu vou citar uma que pode ser polêmica, mas eu quero gerar essa polêmica para que vocês tragam isso quando possível para as nossas aulas. Outback, Coco Bambu, né? Si Senhor são franquias de fast food. E eu não estou falando só pela velocidade, mas pela forma com que eles trabalham. Isso também vai influenciar no processo. Quando eu falo do comfort food, às vezes é uma empresa familiar, porque para conhecer aquela receita quem fez veio a fulana de tal, que compra de uma estrutura slow food. Aqui o fast food vem tudo pré-pronto, você joga na máquina, a máquina faz, o fator humano está ali, né, sendo quase sempre ganhando pouco, trabalhando muito. Então, é o oposto da conexão emocional, por mais que eu possa dizer, ai, aquele McDonald's que eu comia, aquela tortinha de maçã era tão nostálgica, né? Não é sobre isso que eu estou falando. Né? E aqui, a cozinha rápida, que também vai ter o seu lugar, né? A experiência do fast food, ela é outra coisa. Aqui, para vocês entenderem um pouquinho, vamos pensar nessa tela aqui, rapidinho, vamos passar a tela, para ficar livre para vocês lerem comigo. Vamos passar tudo. Pronto. Vamos lá. E não pense que fast food é apenas aquele produto fornecido em grandes redes de restaurantes. Itens como pizza, hambúrguer, frango frito, sanduíche, salgadinhos, bebidas gaseificadas disponíveis em máquinas, né, expostas em lojas de conveniência ou postos de gasolina, entre outros, são também exemplos de fast food. Então, lojinhas de conveniência, né, que você pega ali um Ruffles, leva para o carro, são fast foods, né? Que é uma fala da Cristina Almeida, uma pesquisadora do Viva Bem, e que eu acho que é bem interessante, porque a gente não pensa, às vezes, nisso tudo como fast food. Né? Se aquela costela de porco, vem soltando do osso, com aquele molho barbecue para vocês na mesa em 15 minutos, ela não foi feita na hora. Tá? Ela foi finalizada na hora, e ela é fast food. Agora aí, fast food, fast fashion, todas essas coisas elas vão estar em outros lugares de discussão. A gente vai ter tempo para isso. Fast food tem apelo midiático, né? Esse apelo da mídia mesmo de venda, que é o fator globalização aqui de novo, chegando para a gente. E é também um fator muito importante econômico, que muitas pessoas elas estão nesses lugares que elas têm um poder aquisitivo Y ou Z, e aí elas comem um sanduíche que custa R$ 40 e que não é considerado por muitos órgãos alimento ou alimentação. Então é bem complexo pensar nisso. Uma alimentação rápida, prazer que vem pelo sabor e a influência das redes sociais, no fator viral. Né? Quando um produto de determinada rede viraliza, é a certeza de que esse produto vai esgotar rapidamente, gerando altos lucros, né? Tendo alta lucrabilidade para os donos das redes e gerando um prazer rápido e momentâneo para aqueles que consomem. Existem várias pesquisas acerca disso, sobre sal, açúcar, gordura. Alguns testem comparativos de fast food mais radicais, comparam fast foods a consumo de pornografia, por exemplo, por uma questão do prazer momentâneo e a culpa posterior. Né? Isso é uma outra discussão muito grande, mas bem interessante da gente pensar. Né? A gente quer muito comer aquela gordura ali, você vai lá e come, aí depois fica pensando, poxa, eu podia ter
maneirado, comida um pouco menos. Ou às vezes a gente também não pensa, não, a gente só vai lá e come. E algumas outras coisas também acontecem dessa forma. É o velho aspecto do beber para comemorar, beber quando está triste, beber quando nasce uma criança, beber quando morre uma pessoa, beber é sempre inventando uma desculpa para ter o prazer efêmero. Novamente, não estou demonizando, porque eu sou professor na área de bebidas. Então, mas é para que vocês entendam. Eu acho que o mais importante aqui, como nós como profissionais, vocês futuros profissionais, é entender que a gente tem que ter consciência desse lugar, né? Antes de tomar nossas próprias decisões. Se eu tenho consciência, mas eu consumo também, não é hipocrisia. É, na verdade, eu não estou falando que eu não consumo, eu estou dizendo que eu sei que está errado. Agora daí, se eu consumo ou não consumo, outros 500, outros 600, outros 700, né? Bem, eu queria deixar aqui para vocês, é um roteiro, é uma dica, isso aqui não é matéria de vocês, mas para quem gosta de se aprofundar, eu gosto de deixar aqui uma diquinha para vocês pesquisarem, né? Então, pesquisar quais cozinhas locais podem ser consideradas slow food ou comfort food. Quando eu falo cozinha local, gente, da região de vocês, né? Mora na Ceilândia, dá uma olhadinha na Ceilândia. Mora no plano piloto, olha no plano piloto. Mora no Guará, dá uma olhadinha no Guará, né? Dei uma pesquisada, Sobradinho. Cada lugar tem influências diferentes, a gente sabe disso. Brasília tem esse aspecto de aldeia global. Né? Perguntar para as pessoas mais velhas que vocês, né, quais alimentos que comiam antigamente e que hoje são muito diferentes do que eram ou já não encontram mais. Isso é uma pesquisa muito boa para nós em termos de conhecimento. Ouvir e falar, ah, era desse jeito, nossa, eu não imaginava. Então pensar como é que isso era elegível e já não é mais. E ver filmes e documentários sobre cozinhas regionais ou cozinhas locais do mundo inteiro é muito importante. Eu salvo aqui o documentário do Noma. Noma é um restaurante número um do mundo, não só pelos prêmios, mas porque realmente eles fazem um trabalho incrível. O René, que é o chefe dono da rede Noma, hoje Noma tem duas unidades, está abrindo uma terceira. A principal unidade fica em Copenhague, a segunda unidade em Tóquio e a terceira vai abrir em Nova York. Aconselho muito vocês a acompanharem nas redes sociais. Eu acompanho pelo Instagram, Noma Projects. E lá vocês vão encontrar uma experiência muito interessante acerca da cozinha. E o René fez um documentário para a Apple TV, né, que fala sobre gosto. Então tem um primeiro episódio que fala sobre pimentas do mundo, o outro fala sobre a colheita do sal, da flor do sal, aí um outro fala sobre como é feita a charcutaria. Então vocês vão encontrar várias temáticas muito interessantes e como o René trouxe isso para dentro do Noma, porque que o Noma é o restaurante que ele é. Então, consumir conteúdos de gastronomia relevantes, sabendo das fontes, lembra que eu falei antes? A gente tem que saber das fontes, né? É muito importante para vocês. Grande abraço, até a próxima aula e até logo.